nós te adoramos, Senhor. Vem, Espírito Santo, derramar tua unção sobre as nossas vidas. Jesus. Te adoramos, Pai. Tocar, Deus. Te adoramos, Senhor. Vem nos tocar. Venha, Deus. Vem, Espírito Santo, nos envolver. Que o Senhor possa nessa manhã, Pai, receber esse louvor com um aroma agradável a Ti, Pai. Através da Tua palavra, Senhor. É o melhor que podemos fazer com o que temos, e o Senhor sabe que é de coração. Fruto do coração, dos lábios de cada querida e querida que está aqui presencial, que está em suas casas, nessa live, nesse chat. Suba como aroma agradável a Ti esse louvor. Amém. E abençoa cada querida e querida. Aleluia. Em nome de Jesus. Poder sentar. Amém. Glória a Deus. Deus é bom todo tempo. Na verdade, bom é chocolate, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós vamos adorar o Senhor com as ofertas, os dízimos. Pegue na sua mão, querido Deus. Que o Senhor venha abençoar aqueles que semeiam na tua obra com alegria, com generosidade, não por obrigação, mas porque amam o Senhor, amam a tua obra. Abençoa, Pai. Eu lhe peço em teu nome, Jesus. Amém? Se alguém trouxe, fique à vontade. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Amém, Jesus Cristo. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. Deixa eu esquecer não, Pai. Eu creio no Deus do impossível. Pai querido, nós agradecemos por cada oferta, por cada dízimo. Agradecemos por aqueles da live, Senhor, que semeiam na obra, Senhor. Aqueles, Senhor, que muitas vezes nem pisaram aqui nessa igreja, mas os ajudam com suas ofertas e dízimos. Que o Senhor multiplique, Senhor. Multiplique, Senhor, na vida daqueles que estão presencial aqui, Pai. Que nada nos falte, que esse mês de fevereiro, de março, seja melhor do que fevereiro e janeiro, Pai. Que seja um mês de suprimento. Embora, Senhor, nós tenhamos, Senhor, notícias ruins, uma economia instável, mas nós cremos um Deus de providência. Nós cremos um Deus que derrama unção e renovo e que multiplica, Senhor, pães e peixes e alimenta multidões, ainda sobra. Então, Senhor, abençoa teus filhos e que nada nos falte, nem coisa grande ou pequena, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Abra sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 37. Nós vamos falar de José, os sonhos dele. É bem conhecido essa passagem. Quem tem sonhos aqui, diga amém. Deus quer realizar esses sonhos seus. Mas os sonhos, ele tem um tempo de maturação, sabe? Ele tem um processo. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Nós precisamos estar maduros para que os nossos sonhos se realizem. Capítulo 37 de Gênesis diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. Mas Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. E depois os seus irmãos, que o seu pai amava mais do que todos eles, aborreceram-no. Não podia falar pacificamente. José teve um sonho, contou-lhes aos seus irmãos, por isso eles se aborreciam muito mais. Feche teus olhos. Deus querido, nós pedimos a tua bênção.
O nome do Senhor seja exaltado, engrandecido. Que o Senhor nos fale nesta manhã de uma forma assim, onde todos possam sair daqui presente, ou aqueles que estão nessa igreja virtual, na live, sair de uma forma abençoado, edificado, fortalecido no Senhor. Nós agradecemos a Ti pela Tua fidelidade. Pedimos assim a Tua bênção, em o nome de Jesus. Amém? Então, você vê aqui que Jacó ele teve um filho, José, filho da velhice, um filho querido, e ele cuidava. Era um filho preferido. E os seus irmãos não gostavam disso. Eles tinham inveja, ciúmes. Isso gerava contendas. E ainda mais quando José, ele tinha revelações em sonho. E ele teve um sonho. E ele vai e ele conta ao seu pai e aos seus irmãos. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você na sua casa. O que Deus tem para você é para você. Não tem que ficar contando para todo mundo, não. O que Deus tem para você é para você. Nós temos que repartir com as pessoas que se alegram conosco e que choram conosco. Essa sim. Pessoas que intercedem por nós, estão junto conosco, pessoas da igreja primitiva ali, ó, todos os dias. É sim. Mas nem todos estão preparados para saber os seus sonhos. Porque quando você fala os seus sonhos, muitas vezes gera inveja, gera ciúmes, gera contenda, gera mal-estar, gera competição. É o que aconteceu aqui. Então, José ele tinha sonhos, ele reparte esses sonhos com seu pai, com seus irmãos, e eles se aborrecem, e eles não ficam felizes. Por esse motivo, quando José, obedecendo seu pai, vai ao campo, os irmãos dele fazem mal para ele. Abra lá no verso 24. E tomando, lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, nela não havia água. A cova estava vazia. Pelo motivo dos sonhos, ela é lançada na cova, mas a cova não tinha água. Mas por que a cova não tinha água? Porque Deus estava com José. Então eu digo para você, Deus está com você. Deus está comigo. Deus está com você aí na sua casa, na live. Deus está com o povo aqui no Oriente. Falava com a Cris ontem. Ela dizia de um cliente dela no Oriente lá. Pai com os 3 filhos jogando joguinho, banco imobiliário. Mas as bombas estavam estourando. Deus está com eles, Cris, cuidando deles. Sabe? Eram irmãos, não é porque é irmão de sangue que vai querer bem você. Muitas vezes não. A palavra fala que amigos mais chegados do que irmãos. Então nós precisamos realmente estar na presença do Senhor. E eles lançam José numa cova. Uma cova. Olha o verso 28 agora. E passando os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José daquela cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Então José é vendido como escravo dos midianitas. Mas mais uma vez eu digo, Deus estava com José. Então no meio dessa dificuldade que nós passamos todos os dias, eu digo a você, Deus está com você.
Não queira achar que você está sozinho, está sozinha, não. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o Senhor. Então Ele está do teu lado agora para abençoar a sua vida. Está do seu lado aí na sua casa para abençoar a sua casa. Ele é lançado no poço, ele é vendido como escravo. E vai o verso de número 36. Os medianitas venderam-no no Egito para Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então ele é vendido para Potifar, capitão da guarda, lá no Egito. Mas Deus estava com José. Todo momento. Eu tenho passado situações adversas, mas Deus está comigo. Você pode estar passando situações adversas, mas Deus está com você. O importante é nós focarmos no Senhor. Porque o inimigo, ele cria situações para que nós venhamos perder o nosso foco. E ele não tem pressa, ele nos cansa. Ele vai devagar, devagar, devagar. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor renova as nossas forças como da águia. Então, olha para Cristo. Confie em Cristo. Não queira tomar a forma do mundo, porque muitos estão tomando a forma do mundo e estão caindo. Estão se contaminando com os manjares do rei, estão caindo. Se alimente do pão do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Porque a palavra fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas todo mundo tem, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho querido, filha querida de Deus. Você não é todo mundo. Quando você se posicionar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. O capítulo 39, o verso 1. José, ele vai para a casa de Potifar, ele é vendido como escravo. Depois de ser lançado no poço, depois de ser vendido para os mercadores, agora ele está no Egito, na casa de Potifar. E o verso 1 diz, José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco do Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com... E foi homem próspero. E estava na casa de Potifar, o egípcio. Oh, mas ele foi jogado no buraco, ele foi vendido como escravo. Como que ele era próspero? Porque Deus estava com ele. Não importa, meu irmão. Se você está a pé, se você está desempregado, você é próspero, porque Deus está com você. E amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã vai ser um dia de vitórias, de conquistas, de bênçãos. E o verso 3 diz o seguinte, que vendo, pois, o Senhor, Potifar, que o Senhor Deus estava com José, e com ele, tudo que ele punha a mão e fazia, o Senhor o prosperava. José achou graça aos seus olhos, e servia então, e ele pôs por mordomo da sua casa, e entregou tudo na sua mão, tudo que tinha. Não importa a luta que você vai passar, você vai cair na graça das pessoas. Mas você precisa se posicionar. Se posicionar. José, como escravo na casa de Potifar, fez Potifar prosperar. Sabe, Deus, ele faz. Ele transforma. Ele cura, ele liberta. Ele tem algo extraordinário para cada um de nós. Mas permanece firme. Permanece firme. E ele está crescendo, ele está administrando todas as coisas.
Um menino que tinha 17 anos, passando por dificuldades, porque ele tinha sonhos. Quando nós temos sonhos, nós passamos por adversidades. Eu sou um homem visionário, eu tenho sonhos, eu sei que é passar por dificuldades. E ele está lá administrando a casa de Potifar, e porque Deus era com ele, e o seu senhor do Egito, Potifar, prosperava. E aonde você colocar as mãos, meu irmão, minha irmã, haverá prosperidade. Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Ah, mas Deus vai honrar. Insista, persista, persevere. Deus vai fazer, está fazendo, vai continuar fazendo. E as lutas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades vêm. E o verso 7 diz que aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor Potifar pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. José era uma pessoa bonita, e a mulher desejou estar com ele, deitar com ele. Porém, o verso 8 diz, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu farei tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. Ele permaneceu firme. O Senhor me colocou tudo nas mãos, e eu não posso pecar contra o meu Deus. A palavra do Senhor diz: fugir da aparência do mal. Ela fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas do pecado você foge. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Ele diz: não, tudo está nas minhas mãos. Ele me confiou. Eu caí na graça do meu Senhor. Ele só vedou você. Você é mulher do meu Senhor. E eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele permaneceu firme. Provavelmente era uma mulher bonita. Não importa a oferta que você tenha, que você receba, não peque contra o seu Deus, porque Ele vai te honrar. Ele tem muito mais. Eu sempre digo, tem mais Deus para dar do que o diabo para roubar. Ele tem muito para você, meu irmão, minha irmã, e Ele quer abençoar cada dia mais a cada um de nós. Verso 10, aconteceu que falando ela, cada dia José não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali, ela pegou em suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Aí ela arruma uma cama para ele. Ela fala: ele veio aqui no meu quarto e ele tentou me violentar, tentou isso, aquilo, e eu peguei a roupa dele, peguei o manto dele, sei lá. E a palavra do Senhor diz no verso 19: e aconteceu que, ouvindo o Senhor essas palavras que a sua mulher falava, conforme essas mesmas palavras, fez o seu servo se encher de ira. E o Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei
estavam encarcerados. E assim, ali ele esteve no cárcere. Aleluia. Esteve no cárcere por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira. Mentira. O verso 20, e o Senhor... Não, verso 21. O Senhor, porém, estava com quem? Aqui é o Senhor Deus. Ele sofre uma calúnia, ele é lançado no cárcere, mas o Senhor estava com José. Tanto é que o Senhor estava com José que Potifar podia mandar matar ele. Então Potifar ele tinha um pé atrás, ele falou, essa mulher está me enganando. Eu vou mandar ele preso, não vou matar ele, porque ele tinha autoridade, ele podia fazer isso. Ele vai preso, e o Senhor estava com José, e sucedeu, estendeu sobre ele a sua benignidade, deu graça aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo que estava ali, e que fazia. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Então até dentro da cadeia José era próspero. Até dentro da cadeia Deus abençoava José. Deus prosperava José. As lutas que nós temos, irmãos, elas são grandes, sim, mas nunca esqueça que o Senhor está com você. Porque o que o diabo quer é lançar dúvida no seu coração. E como ele fez com Jesus, se tu és filho de Deus, faça com essas pedras se transforme em pão. Ele estava com 40 dias de jejum e oração, dia e noite. Isso está escrito, está escrito. Então a palavra diz que está escrito, você é mais que vencedor. Ele tenta colocar dúvida no seu coração. Será que o seu casamento vale a pena? Será que você vai continuar doente? Será que você vai vencer essa situação? Será que essa... Não é será, você já é mais que vencedor. Você é abençoado. Mas olha as lutas, as dificuldades que eu estou passando. Eu vi um testemunho de um homem ontem dizendo o seguinte, ele estava sentado, é uma pessoa lá de Minas, e tem um comércio grande e tal, e ele estava sentado na casa dele, na cozinha, e ele falou, essa aqui é minha filha. E ele falou, interessante que a minha filha é mais velha que a minha mulher. Não pode isso. E ela contou. Eu era uma mulher que estava jogada na rua, no meio das drogas, da prostituição. E esse homem, com a esposa dele, foi lá e me resgatou. Cuidou de mim. E me deu dignidade. Durante um ano, todos os dias ele batia na minha porta e vinha me buscar e me levar para a igreja e me levar de volta. Ele e a esposa dele, durante um ano. Todos os dias. Até eu ter um encontro real com Jesus Cristo. E hoje fazem 10 anos que eu moro aqui com eles, ajudando eles na casa. Que coisa linda. Ele investiu na vida daquela mulher que estava jogada no lixo. Ele discipulou aquela mulher durante um ano, buscando e levando na igreja todo dia. E hoje a mulher está totalmente resgatada, tem uma vida digna, um encontro real com Jesus. Muitas pessoas estão caídas no meio da rua e as pessoas nem olham para ela. Eu já passei isso como pastora, de morarmos em Goiás e muitas vezes passamos lutas, situações difíceis e pessoas abastadas olhavam para nós, achavam que a gente era o lixo. Mas Deus nos honrou para a honra e glória do nome de Jesus. E alguns se consertaram e pediram perdão. Amém, está em paz, fica tranquilo. Da mesma forma José, porque ele tinha sonhos.
todos nós que temos sonhos passamos por situações adversas. Porque as pessoas, elas querem destruir os nossos sonhos. Mas só que os sonhos de Deus não morrem. Deus cuida. Deus cuida. Capítulo 41. José, ele interpreta os sonhos de Faraó. Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava ao pé do rio. Ele teve um sonho, Faraó. E José, ele pois interpretou o sonho de 2 presos. Isso cai aos ouvidos de Faraó. E Faraó manda chamar José. O verso 14 diz o seguinte: então mandou o Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E ele se barbeou e mudou suas vestes e apresentou a Faraó. Faraó era o Deus, né? E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, pode interpretar. José responde a Faraó dizendo: isso não é de mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. É Deus que faz. É Deus que faz. José, ele vai e ele não ele tem humildade, ele não se acha, não, eu interpretei mesmo, eu sou o cara. Não, é Deus que me dá a resposta. Esse Deus que estava com ele no poço, vendido como escravo, caluniado, no cárcere, ele honra e fala: não, é Deus que me dá a revelação dos sonhos, interpretação dos sonhos. Toda honra e glória é de Deus. Se nós temos algo de bom é porque Deus nos deu. E ele coloca isso dizendo: não, é Deus que me ensinou, é Deus que me deu, é Deus que fez. Verso 25, ele contou os sonhos, né? O verso 25 diz: e disse José, o sonho que é um só, eram 2 sonhos, né? O que Deus há de dizer mostrou a Faraó. 7 vacas formosas são 7 anos. 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras, feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas queimadas ao vento oriental são 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será mais conhecida a abundância da terra por causa daquela fome. E haverá depois que, porquanto será gravíssima aquela fome. Porque o sonho foi repetido 2 vezes, e Faraó é porque esta é uma determinação de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Porquanto Faraó se proteja agora de um homem entendido, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Juntem em toda a comida desses bons anos, amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e guardem.
E assim será para mantimento e provisão da terra por 7 anos, de fome que haverá sobre a terra do Egito, e a terra não perecerá fome. Essa é a palavra boa, perdão. Essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Então o Senhor dá revelação a José dos sonhos de Faraó. Ele diz: olha, os 2 sonhos são um só. São 7 anos de fartura, mas são 7 anos de miséria. Então é importante eu ter um fundo de reserva, guardar uma 5ª parte, para que nesses anos de miséria vocês não passem fome. Então é importante nós termos um fundo de reserva, para que quando vier o dia mau, você tenha condição de se manter. Porque o dia mau vem para todo mundo. As dificuldades vêm para todo mundo. Então aquele que foi jogado de lado, interpreta os sonhos de Faraó, porque o Senhor tinha sonhos para José. E de sonhos José entendia. E continuando aqui, verso 38, e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E depois disse a Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca governará todo o meu povo somente, e o trono eu serei maior do que tu. E disse mais a Faraó José: eis aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel do dedo na mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. E assim se pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E o Faraó chamou José de Zafenate Penaia, e deu-lhe por mulher Azanate, filha de Potifar, sacerdote de E então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém. José, quando começou o sonho dele, ele tinha 17 anos e agora ele tem 30 anos. Então, para o sonho dele se tornar realidade, houve um tempo, um processo de maturação. 13 anos de luta, choro, de muitas vezes dúvida no coração, mas os olhos dele estavam em Deus e Deus era com ele. E quando vinha aquela dúvida, logo a dúvida saía do coração. E Deus honrou José. Depois você lê a história, você vai ver os 7 anos de fartura e os 7 anos de necessidade. Nós estamos num tempo onde o nosso país ele passa por situações dificílimas, onde o mundo passa por situações dificílimas. Só que nós temos um Deus que chama a existência o que não existe e realiza os nossos sonhos. Então confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. Porque Deus tem grandes bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sabe, Deus tem algo extraordinário para cada um de nós. E nós não podemos ficar olhando para trás. Nós não podemos querer ter saudade das coisas do mundo. Como o povo, quando foi tirado do Egito, estava no deserto. Eles queriam comer carne, eles queriam comer as cebolas do Egito. Não, Deus tem um alimento para nós. Um alimento espiritual que permanece. Um alimento espiritual que sacia a nossa fome
A água do Espírito que sacia a nossa sede. Porque Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu convido você a reclinar a sua cabeça. E apresentar ao Senhor os seus sonhos, os seus projetos. Você na sua casa também. Porque logo nós vamos participar da ceia do Senhor. Fazendo isso em memória do Senhor, como o Senhor nos ensinou. Deus querido, eu tenho sonhos. Minha esposa tem sonhos, a nossa casa tem sonhos. Nós temos sonhos para essa igreja. Eu sei que todos aqui que estão presentes e aqueles que estão em suas casas também têm sonhos. Os sonhos de José se tornaram realidade. Aqueles que o perseguiam, que eram seus irmãos e muitos outros, viram a glória do Senhor sobre ele. Que o Senhor nos honre, que o Senhor estenda as mãos sobre cada um de nós e que o Senhor nos ajude para que os sonhos que nós temos se tornem realidade. Para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido e exaltado, porque em meio às adversidades, Deus está conosco. E nós confiamos em Deus. E sabemos que o Senhor é maior e tem o melhor para cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, diga amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor, como o Senhor nos ensinou. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós aqui presentes, e pedimos a Ti também, aqueles que estão nessa live, então em suas casas, também participe. Vamos fazer isso em memória de Ti, em Teu nome, Jesus. Amém, amém. Você na sua casa, pegue um pão, pegue um suco, participe conosco em nome de Jesus. Venha, pegue do pão e do cálice, por favor. Ei. Pegue na sua mão um pão, um cálice. Levante-o. O apóstolo Paulo lhe diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também ensino. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes comer deste pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer deste pão e beber desse cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Senhor, nós apresentamos esses elementos a Ti. Vamos comer do pão, que simboliza o Teu corpo, e beber do suco, o sangue de Cristo.
Fazendo isso em memória de Ti. Consagramos esses elementos, põe a Tua mão, para que quando comemos esse pão, bebemos esse cálice, haja vida e vida abundante em cada um de nós. E se algum mal, seja repreendido, caia por terra. Porque somos um contigo. Pedimos a Tua bênção e consagramos esses elementos. Em o nome do Senhor. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome do Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua fidelidade. A presença do Senhor é clara. E que o Senhor abençoe. Perdoa os nossos erros e falhas, Pai. Abençoe esse mês de fevereiro. Já fomos a primeira semana já, mas à frente, Senhor, com os Teus anjos. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E nos ajuda. Nos ajuda. Nós pedimos a Tua bênção. Em Teu nome, Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui a Fernanda e o Fred e nós vamos orar por eles. Fernanda já vai ter bebê. Dá para subir aqui? Tá? Vou subir aqui também? Vem cá, pastor. Ora por ela aqui. Orar pela Alice, que a Alice está chegando. Em nome de Jesus. Tá bonita lá. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. É uma promessa de Deus na vida deles, né? E daqui para frente é um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de vitória, de paz, de se alegrar, de festejar no Senhor. Esse Deus maravilhoso que nunca falha, é um Deus fiel. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por essa alegria, Pai, que o Senhor está dando, Pai, para este casal. Um sonho sendo realizado, Pai. Um bebê, Senhor, vindo de Ti, abençoado por Ti, ó Deus. Oh Deus, nós cremos, Pai, que é um tempo novo nesta família que está agora crescendo. Oh Deus, que a Tua graça, a Tua glória venha sobre esta casa, sobre este lar. Deus, que, Senhor, Alice encontre ali um lar abençoado, onde o Senhor é quem reina, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, este casal viva um novo tempo, um tempo mesmo em família, porque a Tua palavra é fiel e diz que o Senhor faz da estéril alegre mãe de filhos. Oh Deus, e nós confiamos e cremos em Ti, te agradecemos, Pai, por todo o Teu cuidado nessa gestação. Está chegando ao final, o Senhor já preparou tudo, Pai, para que ela, Senhor, venha ao mundo, Alice, debaixo da Tua bênção. Nós cremos, Pai, que tudo já está preparado. Senhor, vai só continuar toda essa alegria em nome de Jesus. Abençoa a vida, Senhor, deste casal, a vida do Fred como pai, a vida, Senhor, da Tua filha Fernanda como mãe, que ela seja, Senhor, guiada pelo Teu Espírito, que eles possam em tudo buscar direção de Ti e receber a palavra que vem de Ti, Pai, porque a palavra final sempre é Tua e é bênção. Muito obrigado, nós te agradecemos e abençoamos este casal, esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Parabéns. Deus abençoe.
É Corinthians, hein, irmão? Olha lá. Deus é bom, né? Deus é bom, não. Bom é chocolate. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Vamos estar firmes, constantes na presença do Senhor, porque Ele é fiel. Amanhã começa um novo tempo na sua vida também, Ricardo. A porta de trabalho de emprego foi aberta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tira toda a ansiedade do seu coração e que você seja luz ali, que você caia na graça das pessoas, porque em ti habita o Espírito Santo, em nome do Senhor. Amém. Você entenderam a palavra, amém, queridos? Você tem sonhos. Se nós temos sonhos, não quer dizer que nós não vamos ter adversidades, desafios. Mas Deus está com você. Deus está com você. Então continua como José. Em momento algum você viu José murmurar. Ele não reclamou de nada. Nem quando foi jogado no poço, nem quando foi vendido para os ismaelitas, nem quando foi vendido para Potifar, nem quando foi injuriado ali, acaluniado pela mulher de Potifar, nem quando foi para a cadeia. Ele prosperou em tudo. No caos ele tinha prosperidade. Sim, é você, porque Deus é com você. Deus é com você na sua casa, para abençoar, para abençoar, para abençoar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A Cristo está dizendo que é um novo tempo para vocês dois, em nome de Jesus. Ricardo e Simone, Deus abençoe. Deus abençoe. Mandando, abençoando grandemente a sua vida, Fred e Fernanda também. Deus abençoe, Deus abençoe. Essa igreja virtual é bênção, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo amor e pela graça. Que o Senhor derrame sobre nós continuidade de um domingo abençoado, cheio da Tua presença, e que o Teu nome seja engrandecido e exaltado. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam enxergar aqui, que não puderam vir, que possam ver esse culto mais tarde. Cuida do Noel e da Rosinha, que estão viajando por Nordeste, Senhor, para Paraíba. Senhor, que eles possam estar com seus queridos ali, um tempo de bênção na vida deles. E que o Senhor nos leve em paz como nos trouxe. Assim abençoe essa igreja virtual. Que o Senhor abençoe, Senhor, Vinícius e Chayane, que vai viajar daqui a pouco para a Água de Santa Bárbara. Que o Senhor leve-os em paz também, em nome de Jesus. E que o Senhor venha ser conosco. Nós agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito, seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome do Senhor. Amém? Dê um abraço forte no seu irmão, sua irmã. Deus abençoe. Deus abençoe você também na sua casa. Beijo grande a todos. Um domingo abençoado, uma semana abençoada a todos. Em nome de Jesus. Muito obrigado.